Olá, que tal? Tudo bem com vocês, Dona Luana? Saudades de vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem, para que logo a gente possa voltar a nos ver aí pessoalmente, tá? Pessoal, hoje é a nossa primeira aula aí online, né? Eu tinha passado para vocês uns exercícios no Google Classroom, e eu tinha passado da página aí dos antônimos, né? E até do texto da Malala, lembra? Da jovem que recebeu o prêmio Nobel. Então hoje a gente vai continuar, tá? Com as páginas aí que a gente tava fazendo aí do livro. Eu até peço desculpa, porque eu acho que eu coloquei no roteiro de estudos de vocês um termo anterior que era do futuro, mas não era. Eu coloquei errado, tá, gente? Na verdade, a gente vai começar a ver a página 46 do livro de vocês, porque a gente vai começar a ver os adjetivos possessivos, tá? Mas aí foi gafe minha, tá? Perdão. E aí vocês, acho que devem ter achado aí mesmo estranho, porque a gente não tinha parado nessa página, ok? Então, a gente vai, como é que nós vamos proceder? Essa aula aqui é para aqueles que não puderam, por algum motivo, assistir a aula online, tá? E também serve de um reforço aí para quem, esqueceu alguma coisa, ou esqueceu algum detalhe, ou até para um reforço mesmo para a nossa aula online, tá? Então, tá servindo mesmo para essas questões aí, certo? Que aqui a gente também vai fazer os exercícios, a mesma coisa que a gente fez na aula online, não tem nada de diferente, certo? Então, é mais para essas questões mesmo, tá? Então, eu peço aí para que vocês abram o livro de vocês na página 46, certo? E para a gente poder começar, certo? Então, aqui, como a gente já vinha falando de questões de direitos humanos, né? Direitos humanos, a gente continua falando sobre isso, tá? Então, aqui falando sobre educação, que é um direito de todos. ¿Sí? Educação, habíamos falado sobre isso. Primeiro, vamos ler um trechinho de este texto. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. ¿Sí? Quando eu hablo aqui hacia as islas lejanas, estou falando de ilhas distantes, tá? Então, aqui, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do autor, tá? Vocês têm aqui Gabriel Celiana, tá? Foi um poeta espanhol conhecido por representar a poesia social, tá? Ganhou também o Prêmio Nacional de las Letras Espanholas. Então, se vocês quiserem descobrir um pouquinho mais sobre ele, é interessante acessar aqui o site, tá? E ali ele tá falando sobre educação, né? Que é ampliar e ir para ilhas distantes, ou seja, conhecer, sempre conhecer mais, né? A gente sabe que educar é isso, né? Quando a gente pratica estudar, educação, a gente sempre pode ampliar os nossos horizontes. É bem isso que ele está falando, né? Então, aqui no número 1, elige qual é o tema principal de poema. El yo poético habla de la educación y su poder. Tá? Eu sei que já está aí marcado, mas é bem isso e porque está claro também aí no texto, né? Não pode ser el yo poético está bem viajando por el mundo. Não. El yo poético está haciendo una despedida. Não. El yo poético está enamorado. Só se for pela educação, ¿sí? Está claro que el yo poético habla de la educación y su poder. Porque com a educação podemos falar e ir para onde quisermos. Com a educação a gente pode ir para onde a gente quiser. Sim? A gente pode ganhar o mundo. Essa é a verdade. Sim? Por isso que é tão importante. Tá? Continuando aí, agora eu gostaria que vocês fossem para a próxima página para então a gente começar a falar dos adjetivos possessivos. Assim como o português, que a gente também tem os adjetivos possessivos, pessoal, eles vão indicar o quê? Posse. Ah, professora, óbvio. Sim, óbvio. Os possessivos indicam possessão ou pertenencia. Há dois tipos. A forma átona
que viene antes del sustantivo y la forma tónica que viene después del sustantivo. Amores, pelo amor de Deus, não olvidem, não vamos esquecer o que é substantivo, sim? Que é substantivo? Tudo aquilo que é, por exemplo, livro, caderno, sim? Pode ser pronome próprio também, ordenador, móvel, bolígrafo, sim? Então, por exemplo, mi libro o mi bolígrafo é azul, sim? Isso, bolígrafo, azul. Então, acá temos um quadro que falamos sobre singular e plural. Por quê? Porque tem o singular e o plural deles. Yo, que equipara aqui ao yo, é mi. E o feminino também é mi. Tudo bem? Não vai ter diferença. Vai ser todos para mi. Por isso que eu falo mi bolígrafo, não muda. Tanto no masculino quanto no feminino, o plural também vai ser mi, só que mis. Tudo bem? Tu, mesma coisa. No plural, tus. Ele, ella e usted, su. E quando eu falo para o plural, sus. Então, se você quer falar su bolígrafo, sus libros, sim? Nuestro, nuestra, muda, porque aí se eu falo nuestra feminino, nuestros e nuestras, sim? Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. E aqui quando eu tenho no ellos, ellas, ustedes, aí é su e sus e sus, tá? Essa é a forma átona. Forma tônica. Mira. Mío, mía. Míos, mías. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya. Suyos, suyas. Nuestro, nuestra. Tá vendo que o nuestro não vai mudar, tá? Nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros. Vuestras também não vai mudar. Suyo, suya, suyos, suyas. Vamos ver aqui expansões. Las formas mi, mis, tus y sus no sufren variação de gênero quando se colocam antes de substantivo. Exemplo, Elisa donou todas suas muñecas a niñas mais pequenas. Gente, esse mais pequenas existe, tá? No mundo. Assim como o mais grande. Lo contrario ocorre quando os possessivos se colocam depois do substantivo. Mira o exemplo, las muñecas eram suyas. Tá certo, pessoal? Então, aqui, olha só. Só vamos prestar de novo atenção aqui quando eu falo. La forma átona, então, ele vem antes do substantivo, tá? O substantivo, e la forma tônica vem depois, tá? Vocês vão entender isso quando a gente começar a fazer os exercícios, e aí vocês vão diferenciar direitinho quando é átono e quando é tônica. Quando eu falo, por exemplo, mis libros, tá? Libro é, no caso, átono, tudo bem? Vocês vão ver depois aqui. Subraya los adjetivos posesivos del poema de Celaya. Soñar que este navio llevará nuestra carga. Esse é nuestra carga. Percebam que carga, quando eu falo carga, carga é substantivo, sim? Então, esse substantivo aqui, tá? Ele funciona como átomo, tá? Depois acá, nuestro propio barco, tá? Mesma coisa. Nuestra bandeira. Então, esses daí vocês sublinhem, tá? Subraio, tá? Sublinhem, porque eles têm que... são substantivos possessivos. Somente esses, tá? Então, nuestra, nuestro e nuestra. Sim? Somente sublinhe, tá? Para o próximo exercício, vocês vão ter que marcar verdadeiro ou falso para as informações sobre os adjetivos possessivos analisando o poema, sim? Então, temos acá. Vou colocar. Deixa eu ver.
Todos os adjetivos possessivos del poema estão en el plural. Todos os adjetivos possessivos do poema estão no plural. Não, não estão, né? Porque a gente tem lá nuestra, nuestro e nuestra. Não, eles não estão todos no plural. Então, é falso. Sim? Letra B. Todos os adjetivos possessivos do poema estão em singular. Isso é verdadeiro, porque eu acabei de ler para vocês. Nuestro, nuestra, nuestro. Letra C. Los posesivos que están en el singular es porque se refieren a sustantivos en el singular. Verdadeiro, porque se vocês forem voltar lá, e a gente for ver, ó, carga, barco e bandeira estão no singular, certo? Los adjetivos posesivos siempre están en el plural. Falso, nem todos. Tá? E los posesivos nuestro e nuestra estão de acordo com o gênero. Verdadeiro. Eles estão de acordo com o gênero. Tudo bem? No exercício 4, ele pede assim: agora cambia o adjetivo possessivo del poema por yo. Então, ao invés de colocar no extra, vocês vão ter que mudar por yo. Tá? Então, soñar que esse navio llevará mi carga de palavras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que quando um dia esté durmiendo mi propio barco, en barcos nuevos seguirá mi bandera enarbolada. ¿Sí? Es fácil. Completa las frases con los adjetivos posesivos correspondientes. Mira, todos tienen derechos a una vida digna. En este caso, todos tienen sus derechos a una vida digna. ¿Sí? Todos tienen sus derechos. Vamos lembrar, derechos aqui é substantivo. Então, eu tenho que colocar sus. Certo? Cambiaremos mucho luchando por los otros. Cambiaremos. Como é cambiaremos é nós, então nós outros cambiaremos nuestro mundo luchando por los otros, ¿sí? La educación es un derecho. Mira, nesse caso, eu não tenho, tá? Outra coisa depois. Então, la educación es un derecho mío y tuyo. Mío y tuyo. Percebam que aqui é átono. Por quê? Porque depois eu não tenho mais nada. Então, eu tenho que colocar mío e tuyo. Tá vendo que depois eu não tenho mais nada aqui? Tem que ser mío e tuyo, tá? Luchais por vuestras, tá? Luchais é você, vós. Então, vuestras. Liberdade en la sociedad. Paco, tus oportunidades deben ser las mismas que de los otros, ¿sí? De los otros niños, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Pronto? ¿Sí? Me gustaría que fossem para a página agora. A página 50. Porque temos a tabla de conhecimento, sí, porque com a tabla de conhecimento, sí, marca as características de las noticias, sí. Entonces, a característica de las noticias, quando a gente viu as características de las noticias, são claras e objetivas, apresentam as opiniões de periodista, apresentam detalhes de todo ou apresentam narrativas largas. ¿Sí? Es la primera, ¿sí? Son claras y objetivas, ¿sí? 2.
Elige las características de los antônimos. Palavras com significados semelhantes? Não creio. Palavras com pronúncias semelhantes? Não creio. Palavras com significados opostos ou palavras com o mesmo significados? No ano, a gente viu isso, lembra? Palavras com significados opostos. Letra C. ¿Cuáles son de los seguintes derechos están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Lembra quando a gente viu isso? Então, vamos lá. Igualdade, servidumbre, liberdade, discriminação. Nem vamos ler o resto, né? Discriminação não, né, gente? Liberdade, proteção e segurança. Esclavitud, nem vou ler, né? Letra C, né, pessoal? 4. Elige a opção correta do uso de los adjetivos possessivos. Acabamos de ver. Marca a opção em que todos são adjetivos possessivos átonos. Lembra dos átonos, não? Tônicos. Átonos. Mi, mis, tus. Sim. Mi, mis, tuyos. Não. Suyos. Não. Então, só pode ser mi, mis, tuyos. Sim? Tendremos todos derechos y debemos lutar por ellos. Nuestros, nuestras o nuestro. Tendremos nosotros, ¿sí? Entonces, nuestros. ¿Sí? Nuestros. Letra A. Sí, no está acá, pero es letra A. Está lá. Todos los seres humanos tienen sus derechos garantizados. ¿Sí? Sus derechos garantizados. Tá bom, nono ano? Por hoje é só. Finalizamos isto, sim? Na próxima aula continuaremos. Por hoje é só, espero vocês na outra aula, na próxima aula, até a semana que vem. Certo? Qualquer dúvida pode me chamar lá no Google, no Classroom, certo? E é isso. Beijos e uma boa semana aí pra vocês, tá bom?